Uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana pelo jornal Folha de São Paulo, mostra os índices de aprovação de ministros do governo Bolsonaro. Pelo levantamento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, continua com a aprovação maior do que a do presidente. Para ampliar o debate sobre o cenário político brasileiro, nós contamos com a presença do economista, professor Cássio Moreira, e do advogado Vinícius Bueira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar pelos números do Datafolha, que indicam que Moro é conhecido por 93% dos entrevistados, a taxa mais alta entre os ministros. 53% dos consultados avaliam o trabalho de Moro como ótimo ou bom. Tendo em vista, a boa avaliação do ministro Sérgio Moro e analisando o ponto de vista político, Moro pode se tornar uma ameaça ao presidente Bolsonaro? Vamos colocar aqui, para alguns ameaça, para outros alternativa, enfim. Ele é um técnico que não deve abusar dessa carreira política. A transformação foi grande, de juiz para ministro, mas isso, ser ministro, já é um prenúncio de uma carreira política? Começo com o Cássio, depois Vinícius. Ele acabou deixando de ser técnico para se tornar um político a partir do momento. Isso que ele dizia que não seria, que não entraria na vida política. Acabou a partir do momento que aceitou o Ministério da Justiça. Eu acredito que ele é mais uma ameaça no segundo turno do que no primeiro. Eu acho que, sinceramente, se ele acabar optando por se filiar a um partido, e dizem que um partido que tem convidado ele é o Podemos, se ele acaba se filiando a um partido político que concorre, o PSL também, de certa forma, quer a filiação do Moro, acho difícil ele passar o Bolsonaro no primeiro turno, porque são públicos muito, muito parecidos, Agora, os dois irem para o segundo turno é mais difícil, mas é a maior ameaça ao Bolsonaro, porque aí provavelmente o Moro conseguiria ampliar, porque pegaria aquele voto anti-PT, que é a grande força política do país hoje, mas também pegaria um voto anti-Bolsonaro. Então, eu vejo que o Moro é muito mais ameaça num segundo turno, improvável entre os dois, mas caso acontecesse um segundo turno entre os dois, seria a maior ameaça ao presidente. Essa é a visão que eu tenho. Vinícius. Bom, eu vejo como muito natural esta projeção que o ministro Sérgio Moro tem de ser mais conhecido do que todos os demais ministros, com 93% e com aprovação recorde também, porque o ministro tem exposição na mídia há bastante tempo, desde o início da Operação Lava Jato, e é uma operação que se tornou quase que unanimidade no cenário político nacional, na sociedade brasileira, porque foi um divisor de águas onde conseguiu expor a maior quadrilha que furtou cofres públicos da história da humanidade, e com isso ele teve projeção. E continua tendo este recall, como se chama na área de mídia, que é o conhecimento já anterior à entrada dele no governo. Ele continua tendo, como ministro da Justiça, um protagonismo muito grande no governo, Os dois grandes ministros desse governo, e não falo por competência ou por desempenho do trabalho, porque o Tarcísio também está fazendo um trabalho esplendoroso, mas eu digo porque, tradicionalmente, em todos os governos, em qualquer país do mundo, ministro da Justiça e ministro da Economia são os que têm maior projeção. E por isso ele continua tendo uma exposição de mídia grande, e o trabalho que ele vem desenvolvendo realmente é um trabalho praticamente isento de críticas, ou quase sem possibilidade de críticas, porque é um trabalho muito bem realizado, um trabalho muito competente. Eu compreendo que o Sérgio Moro, ministro, saiu da magistratura, onde ele tinha um certo conforto por estabilidade, inamovibilidade, ou seja, todas as características que tem a carreira da magistratura, e abandonou isto, abdicou disto, segundo, e eu acredito no que ele disse, para continuar o trabalho que ele havia feito em prol da sociedade brasileira, em prol do Brasil. Porque ele estudou muito aquela operação Mãos Limpas da Itália, e ele identificou, como todos que estudaram a operação, que a operação teve um insucesso ao final, porque a quadrilha, na época, conseguiu se eleger
criar leis para matar a operação, que é mais ou menos o que estava se vendo que ia acontecer aqui no Brasil, ou seja, iam se criar leis, iam se colocar ministros no Supremo e ele modificar a forma de julgamento para poder isentar de punição aqueles que praticaram os crimes de corrupção no Brasil. Então ele passou muito mais a ser um técnico, segundo ele diz, a serviço do Brasil, do que fazer uma carreira política. Pode-se entrar num debate se isso é vantagem ou não, isso é verdadeiro ou não, mas eu acredito muito na posição que ele tomou. Eu não vejo, neste momento, uma intenção do ministro Sérgio Moro de ser candidato a presidente, até porque as coisas estão se costurando, e recém estamos no primeiro ano de governo, ou seja, ainda temos muito governo pela frente, estão se costurando para que, primeiro, a necessidade de se consolidar uma nova cultura de gestão, para depois se pensar em nova eleição. Vamos fazer o seguinte, eu gostei da provocação do professor Cássio, na medida em que colocar no segundo turno, a gente aqui está concatenando, falta muito tempo, realmente, como o Vinícius disse, mas a gente pode concatenar com esses números, só hipóteses. Se a gente tivesse um segundo turno entre Bolsonaro e Moro, cada um separado, um no Aliança, outro no Podemos ou PSL, somados a esses números, né? No dia 8 de dezembro, o jornal já havia divulgado que a avaliação do presidente Bolsonaro era de 30% considera o governo ótimo ou bom, 32% regular, 36% ruim ou péssimo e 1% não responderam. Como é que vocês interpretam esses números que apresentam um índice alto de brasileiros que não aprovam o governo nesse primeiro mandato, o governo Bolsonaro? E aí fiquei com essa provocação pensando, porque tu disseste ali aqueles votos que não seriam votos da esquerda, tá? Que, por exemplo, seriam de Lula ou de qualquer outro partido de esquerda que foram em determinado momento Ciro Gomes, enfim. Qual dos dois, num caminho como esse entre Bolsonaro e Moro, qual caminho esse público, né, esses eleitores brasileiros ligados à esquerda, enfim, tomariam? Porque na medida em que Moro capitaneou o processo de condenação do presidente Lula, né, e Bolsonaro sempre, né, se manifestou a respeito. Qual seria o vilão nessa história? Ou nenhum dos dois ou entre os dois? Qual que vocês imaginariam que essa parcela significativa da população brasileira acabaria optando, visto que os números do presidente não são bons nesse momento? Começa? Por favor, Cássio. Nota que se abrir a pesquisa, tu vai ver um dado interessante, que uma parte do eleitorado petista avalia como bom o ministro da Justiça, Moro, e haveria uma possibilidade, então, de ampliação do Moro contra Bolsonaro. Basicamente, uma coisa que falta é simular o Moro e o Bolsonaro no primeiro turno. Né? Eu acho que faltou um pouco isso, se não me engano, acho que não saiu isso na pesquisa. Por enquanto eles avaliam só a qualidade de cada um, ou o reconhecimento do seu trabalho como ministro. Nós temos um cenário basicamente o seguinte, claro que falta muito tempo, tem as eleições municipais agora em 2020, mas conjecturar é uma coisa muito gostosa de se fazer e a gente sempre faz projetando o futuro. Nós temos uma candidatura mais a extrema-direita do atual presidente Bolsonaro, né? O Moro acabaria levando um pouquinho mais ao centro essa candidatura, uma possível candidatura. Depois tu tem uma centro-direita mais pelo Dória, possível candidato do Dória, né? Talvez até o próprio governador aqui do Rio Grande do Sul, dependendo como terminar o mandato, mas mais provável que o PSDB tenha o Dória. E tu tem uma candidatura mais ao centro do próprio Huck, apresentador de televisão, com potencial, né? E mais à esquerda, centro-esquerda, a candidatura do Ciro Gomes, do PDT, inclusive estava o presidente do Grêmio, Romildo, né, que é do mesmo partido do Ciro Gomes, e talvez possível candidato a governador, e também uma possível candidatura do Lula, que para isso teria que ter o processo anulado. Não tão fácil essa questão. Haddad não voltaria? O Haddad, embora se o Haddad for candidato à Prefeitura de São Paulo, talvez possa ter outro nome, talvez até o próprio governador do Maranhão possa sair do PCdoB e ir para o PT, né? E acabar sendo concorrendo. Então, tu tem esse cenário. Eu, sinceramente, acredito que o presidente Bolsonaro, só se acontecer alguma coisa que não está previsto, é o forte candidato ao segundo turno. Por isso que eu não vejo
o Moro concorrendo com ele. Eu acredito que essas duas candidaturas são candidaturas com públicos muito parecidos, embora o Moro tenha muito mais potencial no segundo turno do que o atual presidente. O que eu acho que vai acontecer é que se daqui a pouco vai ter uma tentativa de fazer com que o Moro seja o vice do Bolsonaro, fazendo uma chapa bastante forte, Bolsonaro e Moro como vice, ou daqui a pouco, se o Moro começar a ter essa ideia de querer ser candidato, daqui a pouco pode ser sinalizado para ele uma vaga no STF para fazer, de certa forma, que era uma coisa que ele tem vontade, aparentemente, né, pelo que eu leio na mídia, de ser ministro do STF, fazendo com que isso ele acabe saindo do jogo eleitoral. Então, esse é o cenário que eu vejo. E num segundo turno, então, haveria possibilidade muito mais porque se construiu o anti-bolsonarismo também. Assim como tem o antipetismo, que continua sendo a maior força política do país, se constrói um anti-bolsonarismo. E isso faz com que o Moro acabe meio que surfando nisso e ampliando a possibilidade de eleição num segundo turno, mas como eu digo, eu acho que é difícil sair uma chapa separada entre Moro e Bolsonaro. Acho que é muito mais fácil a mesma, Moro como vice-Bolsonaro, do que partidos diferentes. Vinícius, esse cenário com esses números do presidente, o que a gente pode esperar? Eu prefiro olhar a pesquisa ao inverso, ou seja, o copo meio cheio, né? Na verdade, nós temos quase que 70% de aprovação do presidente, né? Nós temos 1% que não sabe e 36% que desaprova, ou seja, são 63% de aprovação do governo. E a tendência é que as pessoas pensem com o bolso, sempre é assim, não só no Brasil. E a economia, nós já vimos que ela vem se recuperando ao longo deste ano de 2019. As projeções, inclusive, de crescimento e de investimento externo no Brasil estão sendo refeitas momento a momento com melhoras nas projeções. Então, a expectativa é que o PIB cresça o ano que vem e 2021 até 2022 seja muito maior. E com isso vai haver uma melhora considerável na vida das pessoas. E as pessoas tendem a aprovar governos pensando com o bolso, ou seja, com a sua vida, com a repercussão econômica na sua vida privada. E isso tende a melhorar os conceitos de aprovação do governo e, por conseguinte, do presidente Bolsonaro. Por outro lado, a esquerda tradicionalmente no Rio Grande do Sul, historicamente no Rio Grande do Sul, isso desde da redemocratização, e eu me recordo assim que eu falo isso desde da eleição do Colares como prefeito de Porto Alegre, a esquerda sempre tem, o campo mais à esquerda do pensamento e dos partidos, sempre tem em torno de 30% dos votos. E isso se projetou em nível nacional, ou seja, se nós pegarmos as últimas 6 ou 5 eleições brasileiras para presidente, a esquerda sempre reuniu em torno de 30% cativos de votos. Os outros votos acabavam flutuando e acabavam por decidir quem seria o eleito ou não. Eu não consigo ver, porque cultura é um negócio que se demora muito a modificar. Então eu não consigo ver que em 3 anos haverá uma mudança de cultura tão grande que vá se reduzir para menos de 25% dos votos. Com isso, eu acredito que sempre haverá, num segundo turno, alguém mais representante mais à esquerda, desses partidos do PT e seus satélites, como PCdoB, PSOL ou qualquer outro neste campo de pensamento, né? Então eu vejo que sempre haverá um representante mais à esquerda e o outro ou ao centro ou um pouco mais à direita, até porque a direita mesmo no Brasil, partido de direita no Brasil não existe, pelo menos até agora. Tem um partido novo, ou novo mesmo, que tenta se mostrar como um pouco mais liberal, e eu acredito que é um partido mais liberal, mas não temos um partido de direita. Eu não consigo imaginar hoje uma projeção colocando 2 candidatos no segundo turno, sendo que um não seja da esquerda. Muito menos como tu propuseste, como o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Por quê? Porque a esquerda ela é raivosa no seguinte sentido, que ela marca na paleta os candidatos. A raiva que a esquerda tem no Rio Grande do Sul do Sartori não é porque o Sartori parcelava os salários.
a esquerda toda votou no Lula, os funcionários públicos todos votaram no Lula, no Eduardo Leite, porque o Tarso perdeu a eleição para o Sartori, e isso é imperdoável. Como o Bolsonaro ganhou a eleição do poste do Lula, né, do Haddad, ele jamais receberá o voto da esquerda. E o Sérgio Moro, que foi o que acabou fazendo com que afastasse o grande candidato, o ídolo da esquerda, das eleições, também não vai receber voto. E o Lula jamais voltará a ser candidato, porque o ano que vem muda a composição do STF. Ou seja, certamente vai mudar, a partir do ano que vem, novamente o entendimento de prisão em segunda instância. Muito provavelmente vai ser aprovada a legislação ordinária ou até mesmo a PEC, que possibilite novamente, apesar de eu achar que não há necessidade, que possibilite a prisão em segunda instância. E mesmo que seja, com essa a composição do STF anulado um dos processos do Lula, logo a seguir, com a mudança da composição do STF, nós temos já inúmeros, mais 7 outros processos que impedirão o Lula, manterão o Lula afastado da vida pública. Eu vou inverter a ordem, porque eu vou pegar um gancho teu e depois passo para uma área onde o Cássio é especialista, que é a economia. Na medida em que o segundo ministro mais conhecido, dentro da lógica que a gente sempre discutiu, que o povo primeiro vai olhar para o seu bolso, a sua situação econômica, para definir o que está gostando e o que não está gostando. O segundo ministro mais conhecido, de fato, com 80%, é o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Mas o segundo ministro mais bem avaliado agora desta pesquisa, destes números, com 43%, é a ministra Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, é a pasta dela. Na pesquisa anterior, feita em agosto, era Guedes. Esse recorte, como é que vocês analisam, né? Realmente a economia sempre foi a maior preocupação dos brasileiros, mas a gente tem visto as pautas voltadas às questões sobre a família, mulher, né? Pautas que não giram em torno da economia, ganharem força. E isso explica, então, esse número da ministra Damares sendo bem, vejam bem, eu disse, ministra bem avaliada, não sim reconhecida. Né? Então, entre os conhecidos, Paulo Guedes ainda figura, mas a avaliação da ministra é superior à do ministro Paulo Guedes, mesmo com esse processo de recuperação econômica, embora lenta, mas há um processo. E mesmo com a fritura pública que elas têm sofrido desde o início do governo. A população brasileira, tradicionalmente, é conservadora. A população brasileira, ela é religiosa, ela gosta. Nós vemos isso, não é de hoje, é a história. Nós vemos a passeata da família, logo depois, antes de 64. Os valores tradicionais da família tradicional brasileira, eles são muito arraigados na sociedade. Então, a população brasileira é uma população que tende a valorizar este padrão, a valorizar o conservadorismo, né? E a ministra Damares, né, apesar de ser muito criticada nos grandes meios de comunicação, principalmente nos meios de comunicação do centro do país, como o Globo, o jornal O Globo, a TV Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, porque eles têm uma visão editorial mais à esquerda, que são contrários a esta pauta, a população, apesar de assistir isso diariamente, esse bombardeio a Damares, eles veem na ministra que a ministra defende esses conceitos. Além de tudo isto, a ministra Damares consegue realmente levar à frente a pauta da defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, diferente do movimento feminista. Porque o movimento feminista que a esquerda pratica e que nós vemos é um movimento que vai com meninas com seios à mostra, que defecam em público, que fazem excrescências em público, que agridem as pessoas no afã no argumento de defender os direitos das mulheres, na verdade estão denegrindo ainda mais a mulher. E a ministra não, a ministra com o seu conceito de família tradicional, o seu conceito de conservadorismo nos costumes, consegue defender e efetivamente defender os interesses das mulheres e os direitos das mulheres, e não só das mulheres, como de todas as pessoas que necessitam de intervenção estatal. Ou seja, isso é, na verdade, um reconhecimento de que esta pauta que ela leva é uma pauta efetiva e não uma pauta argumentativa que a esquerda sempre levou. Bom,
Três pontos, até para fazer o contraponto. A primeira é a questão da economia, né? Eu acredito que a economia deva ter uma melhorada, até porque nós temos uma capacidade ociosa, uma taxa de desemprego muito grande. Só que, talvez se continuar essa política econômica do atual ministro Paulo Guedes, vai ser um voo de galinha. A economia vai crescer e depois vai voltar, porque a recuperação está muito lenta, há muito tempo. Se vocês lembrarem, lá em 2009, quando teve a crise do subprime americano de 2008, o PIB decresceu 0,9% e no último ano do governo Lula, em 2010, foi a maior taxa de crescimento desde a época do governo Geisel, cresceu a 7,5%. Então, mas se depois das reformas serem aprovadas, o governo acabar mudando um pouquinho e aumentar o investimento público, o Estado começar a investir mais, provavelmente esse crescimento vai chegar ao final de 2022 maior. Então, esses são os dois cenários que eu construo em termos econômicos. E a população ela acaba sendo muito influenciada pela questão do bolso, né? O órgão mais sensível do corpo humano, entre aspas, é o bolso. E as pessoas um pouco mais velhas vão pensar, a minha vida está melhor agora ou lá em 2010, quando acabou o governo Lula? Onde é que a minha vida está melhor? Né? E isso é uma coisa que pode influenciar a questão do governo. Né? No segundo ponto, na questão do governo do Lula, eu sinceramente acredito que ele não vai ser candidato, até por... Primeiro, eu acho muito perigoso mudar de novo o conceito de segunda instância. Né? O pessoal que estava a favor de não mudar no primeiro caso argumentava que isso trazia uma insegurança jurídica. Agora, mudar de novo, mais ainda, né? Acredito que ele não vá ser candidato. Só que aí eu acho que ele tem que pensar mais no país do que nele. E fazendo essa análise agora pela esquerda, eu já fiz pela direita, agora estou fazendo pela esquerda, seria muito mais inteligente, na minha opinião, e altruísta, o Lula acabar ou até sendo vice do Ciro Gomes, ou fazendo com que o PT apoie uma candidatura, um vice de uma outra candidatura. E isso vai fazer com que ampliar, porque embora uma candidatura do PT provavelmente iria para o segundo turno, como o colega comentou bem, geralmente é polarizada a eleição, ela teria muita possibilidade de perder no segundo turno. Iria para o segundo turno, mas perderia. E se o PT abrisse mão da cabeça de chapa e apoiasse um candidato de centro-esquerda ou outro, que pode ser até no caso do Ciro Gomes, teria muito mais chance de ampliar fazendo o que aconteceu na Argentina, né? A ex-presidente da Argentina acabou sendo a candidata a vice e foi eleito. E aí um terceiro ponto que é a questão das esquerdas, né? É perigoso a gente falar e unificar tudo numa categoria. O nazismo fazia muito isso, né? Os judeus, os comunistas. Existem várias direitas e existem várias esquerdas. Então dizer que uma esquerda é isso, a gente tem que cuidar muito quando as pessoas falarem na televisão e usarem tudo. Assim como existem vários homens diferentes, várias mulheres diferentes, vários trabalhadores diferentes, existem várias esquerdas. Tem esquerdas com viés mais social-democrata, socialista, comunista. Então, cuidem muito quando as pessoas unificarem a categoria, a direita, a esquerda, porque isso não é útil. Não serve muito para a gente analisar melhor os cenários. Existem várias... Na época, até lá na década de 60, o Santiago Dantas, que tinha sido ministro do governo Jango, classificava que existia uma esquerda positiva e uma esquerda negativa. A esquerda negativa, no caso, seria aquela esquerda que propunha a revolução, e a esquerda positiva seria uma esquerda progressista que gostaria de reformas dentro do capitalismo. Assim como hoje existem várias esquerdas diferentes. Esquerdas que defendem a questão da segurança, dos direitos, da questão da família, etc. Assim como, ou seja, é muito complicado a gente unir categorias porque isso só serve para fazer com que fique mais fácil uma eleição do um ou do outro. Então, existem várias esquerdas, existe esquerda socialista, social-democrata, existe esquerda dentro do capitalismo, a própria social-democracia atualmente é isso, assim como existem várias direitas, né? O PSDB, embora um partido na criação foi a centro-esquerda, hoje é um partido de centro-direita. Bolsonaro é outro partido, né, com viés de direita. Então, existem várias direitas, várias esquerdas, e é muito perigoso quando a gente usa uma categoria a esquerda contra a direita, porque nós todos somos brasileiros e todos nós, mesmo sendo de direita, mesmo sendo de esquerda, a gente quer o quê? O melhor para o nosso país.
Bom, Bives, tu me permite... rapidamente, eu tenho 30 segundos para fechar. Só com a questão da economia. A economia, todas as medidas que se tomam hoje, elas vão ter reflexo retardado. Ou seja, os bons números do governo Lula se deveram principalmente àquele momento econômico mundial onde as commodities estavam muito elevadas e isso favoreceu o mercado brasileiro. E o crescimento das commodities. E o segundo é que o acerto do governo Fernando Henrique deu certo no governo Lula. Os erros do governo Lula e Dilma deram errado e estragaram a economia brasileira. Esse final dava outro debate, com certeza. E eu quero crer que teremos um 2020 ainda para discutir. Melhor, sem dúvida. Eu sempre espero um ano melhor. Espero sempre um dia melhor. E acredito que a gente vai se encontrar em 2020 para discutir números, para ver se vai ser voo de galinha ou vamos voar com nem águias, por exemplo, que vão lá em cima. Tomara que seja águia. Veremos, né? E se eu disser águia aqui, alguém já vai achar que eu estou falando dos Estados Unidos, porque é o símbolo do governo. Não é nada disso. Eu estou tentando achar a outra ave que voe mais alto. Condor. Um condor. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Bom, enfim, eu quero agradecer grandes parceiros nossos, vocês dois. Vinícius Bueira, advogado, professor Cássio Moreira, economista. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por atenderem os nossos convites em 2019. Já desejo um bom Natal e um feliz Ano Novo e que a gente se encontre em 2020 para discutir política e economia, sempre com esse respeito e educação das forças do Estado. Estou sempre à disposição da TV Ubra, de ti, é um prazer vir aqui. Um Feliz Natal, umas boas festas para ti, para os teus ouvintes e para toda a equipe. Cássio. Feliz Natal em Cristo, para todos vocês, para toda a equipe e para o público que está nos assistindo em casa. Um ótimo Natal, muita saúde e prosperidade. Até o ano que vem. Amém. Um grande abraço.